Muito bem, gente. Então, vamos continuar. Agora vamos à questão número 26. A substituição de ao menos por pelo menos prejudica a correção gramatical do período? Não temos como fazer sem voltar ao período. Então, vamos a ele. Linha 7, mais ou menos. Vamos ver onde está. Aqui está. Conforme o disposto na chamada Lei da TV Paga, as empacotadoras devem incluir em seus pacotes, ao menos, 2 canais de programação. Agora vamos ler substituindo. Conforme o disposto na chamada Lei da TV Paga, as empacotadoras devem incluir em seus pacotes, pelo menos, 2 canais de programação com essas características. E aí, gente, vejam, ele diz que a substituição do ao menos por pelo menos, cuidado com isso, porque você vai ao texto, você substitui, vê que fica perfeito e marca certa. Só que a banca está dizendo que esta substituição prejudica a correção gramatical. Não prejudica nada, então não está certa, está errada. 26, errada. Muito bem, questão... agora temos o outro texto. Vamos ler. Estão abertas as inscrições para a constituição de um banco de filmes para possível licenciamento pela Programadora Brasil, PB. A PB, que é um projeto de iniciativa da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura, desenvolvido pela Cinemateca Brasileira, objetiva implementar a circulação de filmes e vídeos em circuitos não comerciais de difusão pública e, consequentemente, democratizar o acesso ao patrimônio audiovisual brasileiro. Podem se candidatar ao licenciamento obras audiovisuais com duração de 5 a 30 minutos, de qualquer gênero, formato ou ano de realização, desde que possuam um certificado de produto brasileiro, emitido gratuitamente pela Ancine. Os filmes inscritos ficarão disponíveis em catálogo para a equipe de curadoria da PB. Os selecionados para contratação serão disponibilizados em DVD em pontos não comerciais de exibição. Gente, então vejam que... olha lá, peraí, vamos voltar aqui rapidinho. Ele está dizendo, ó, mantém-se a correção gramatical, peraí. Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir a forma verbal emitido por cujo o documento é emitido. Presta atenção, gente. Quando o aluno lê isso aí, ele nem volta ao texto. Por que, Augusta? Quer ver? Eu vou até voltar a linha para mostrar isso a vocês, mas quando você coloca um artigo definido depois do cujo, cuja, cujos, cujas, você já errou. Porque uma das regras da língua portuguesa diz que nós não podemos usar artigo definido, nem antes, nem depois de cujo, cuja, cujos, cujas. Não podemos usar. É erro. Então, se ele diz para mim, mantém-se a correção gramatical do período, ao se substituir a forma verbal emitido por cujo o documento é emitido, gente, esse o aqui depois do cujo já está capenga, não é? Mas eu vou voltar lá à linha 11, vamos voltar lá só para... vamos achar onde está esse emitido. Aqui está, ó. Podem se candidatar ao licenciamento obras audiovisuais com duração de 5 a 30 minutos, de qualquer gênero, formato ou ano de realização, desde que possuam o certificado de produto brasileiro, emitido gratuitamente pela Ancine. Aí ficaria, cujo o conteúdo foi emitido gratuitamente pela Ancine. Eu não poderia trocar por cujo o conteúdo. Se eu tirasse este o, veja bem, eu poderia dizer, olha assim, ó, desse jeito. Podem se candidatar ao licenciamento obras audiovisuais com duração de 5 a 30 minutos, de qualquer gênero, formato ou ano de realização, desde que possuam um certificado de produto brasileiro, cujo
conteúdo, né? Acho que é conteúdo a palavra que ela usa. Não, cujo documento é emitido gratuitamente pela Ancine. Eu poderia dizer cujo documento é emitido. Agora, cujo o documento, o uso deste artigo definido depois de cujo já está errado. Então, gente, por isso que eu falei que o aluno nem precisaria voltar, porque só de olhar esse artigo depois do cujo, o aluno já tinha que saber que está errado. E ele diz, mantém-se a correção gramatical não errada, a número 27. 28. Em podem se candidatar, o pronome se indica indeterminação do sujeito. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Outra que o aluno não precisa nem voltar ao texto para procurar se é sujeito indeterminado ou não. Ué, por que, Augusto? Eu ia voltar. Gente, presta atenção. Quando você estudou português, você viu os valores do se, né? O se pode ser conjunção condicional. Se chover, não irei à festa. Conjunção condicional. O se pode ser pronome apassivador, quando temos uma passiva sintética. Eu digo assim, comemoraram-se as vitórias. Este se é pronome apassivador, porque o que nós estamos dizendo aí é as vitórias foram comemoradas. Comemoraram-se as vitórias foram comemoradas. Então, ele é pronome apassivador. Temos o se, pronome indeterminador do sujeito, ou partícula indeterminadora do sujeito, que nós chamamos de pis. Lembra? Pois é, só tem um detalhe. Quando o se é pis, o verbo está sempre no singular. Aí, Augusta, volta a isso que eu não entendi. Olha bem, comemoraram-se as vitórias. Aí você pensa assim, as vitórias foram comemoradas. Deu para mudar? Deu. Isso aí é uma passiva? É, este se é PA. Se eu digo assim, quer ver? Vive-se um momento de tensão nos Estados Unidos. Vive-se um momento de tensão. Um momento de tensão é vivido nos Estados Unidos. Deu para mudar? Deu. Então isso aí é passiva? É. Então esse se também é PA. Agora, se eu digo assim, olha a diferença. Vive-se mal no agreste do Brasil. Vive-se mal. Aí eu não tenho uma voz passiva. Aí este se é indeterminador do sujeito. É o tal do pis. Gente, sempre que o se é indeterminador do sujeito, o verbo está no singular. Obrigatoriamente no singular. Então, só de ler essa questão, você não vai nem voltar ao texto, você mata a questão aqui mesmo. Ele está me dizendo que em podem se candidatar, o pronome se indica indeterminação do sujeito? Claro que não. O verbo está no plural. Podem-se. Então, já sei que indeterminador do sujeito ele não é, gente. Eu vou até voltar ao texto para mostrar, mas é claro que a opção já está errada. Vamos só voltar à frase, para vocês verem comigo isso. Olha aqui. Podem se candidatar ao licenciamento obras individuais com duração de 5 a 30 minutos de qualquer gênero, formato ou ano. Gente, obras audiovisuais com qualquer podem se candidatar. Gente, o sujeito é obras, não é? Obras podem se candidatar. Obras de qualquer tipo, ano ou duração, formato, podem se candidatar. É óbvio que o sujeito é obras, não tem nada de sujeito indeterminado aí. Então, a número. Gente, então vejam, só de olhar o verbo no plural, podem se candidatar. Você já sabe que indeterminador de sujeito não é, não pode ser e não vai ser nunca. Guarda isso. Quando se é pis, pronome ou partícula indeterminadora do sujeito, o verbo estará sempre no singular. Só de ver este verbo no plural, eu já sei que a opção está errada, porque ela está me dizendo que ele é indeterminador de sujeito, que o sujeito é indeterminado, e eu já sei que não é. Aí eu volto ao texto e leio. Podem se candidatar ao licenciamento obras. Pronto, obras podem se candidatar. É claro que o sujeito é obras. Então, número 28, gente, erradíssima. Vamos à questão 29. O termo desde que, na linha 11, estabelece uma relação de condição
e pode ser substituído por caso ou contanto que, sem prejuízo para a correção gramatical e o sentido do texto. Vamos ver se esse desde que tem realmente relação de condição e se ele pode ser substituído por caso ou por contanto que. Então vamos lá, vamos voltar ao texto. Não tem jeito, gente. Tem que voltar. Ah, mas isso é muito cansativo. Ah, mas não tem jeito, gente. Então vamos ver onde está esse desde que. Espera aí. Onde está você desde que? Aqui está. Podem se candidatar ao licenciamento obras audiovisuais com duração de 5 a 30 minutos, de qualquer gênero, formato ou ano de realização, desde que possuam o certificado de produto brasileiro. Aí ele diz assim, caso possuam o certificado de produto brasileiro, emitido gratuitamente pela Ancine, ou então, contanto que possuam o certificado de produto brasileiro emitido gratuitamente pela Ancine. Quer dizer, desde que, contanto que, caso possuam. Então, ele diz que a substituição, vejam, o termo desde que estabelece uma relação de condição e pode ser substituído pelo caso possuam, ou contanto que possuam, sem prejuízo para a correção e para o sentido sim, pode sim, número 29, correta. Muito bem. Número 30. O emprego de vírgula, olha bem, o emprego de vírgula após brasileiro justifica-se por isolar uma oração subsequente de natureza explicativa. Augusta, outra questão sobre a mesma coisa, né? Pois é, gente. Vejam como isso é importante. Vocês terem essa história da oração adjetiva na cabeça. Falei dela hoje, vou falar de novo. Olha só. Adjetiva vem introduzida por pronome relativo. Essa é a primeira condição, hein? Para que ela seja adjetiva, ela precisa vir introduzida por um pronome relativo. Senão, ela não é uma adjetiva. Se ela estiver com vírgulas, adjetiva explicativa. Se ela estiver sem vírgulas, adjetiva restritiva. Muito bem, então vamos ver? O emprego da vírgula logo após brasileiro justifica-se por isolar a oração subsequente de natureza explicativa. Vamos voltar ao texto e ver onde está o brasileiro aí. Vamos lá. É no mesmo espaço, aqui mesmo. Olha só, gente, vejam comigo. Podem se candidatar ao licenciamento obras audiovisuais com duração de 5 a 30 minutos, de qualquer gênero, formato ou ano de realização, desde que possuam o certificado de produto brasileiro, emitido gratuitamente pela Ancine. Gente, Augusta, mas aí nós não temos pronome relativo. Gente, às vezes eu não tenho o pronome relativo explícito, mas ele está escondido, subentendido. Quer ver uma coisa? E aí é que a banca pega você. Volta e lê comigo de novo. Vê se não é isso que está sendo dito, ó. Podem se candidatar ao licenciamento obras audiovisuais com duração de 5 a 30 minutos, de qualquer gênero, formato ou ano de realização, desde que possuam o certificado de produto brasileiro, que é emitido gratuitamente pela Ancine. O certificado de produto brasileiro, que é emitido gratuitamente pela Ancine. Só que em vez de escrever que é emitido, ele escreveu só emitido pela Ancine. Só que existe ali o pronome relativo que e o verbo é escondidos. Então, e não tem vírgula isso aí? Então, essa é uma oração adjetiva? É. Se ela vem com vírgula, de natureza explicativa. Então, fica atento a isso. Muitas vezes o pronome relativo não está lá, explícito, mas ele existe. Deu para entender? Então, vamos à nossa questão. Então, o emprego de vírgula logo após brasileiro justifica-se por isolar a oração subsequente de natureza explicativa. Sim, correta, número 30, gente. Existe ali a oração adjetiva escondido, o pronome relativo escondido. É uma oração adjetiva de natureza explicativa. Ok? 30, correta. Muito bem. Agora, nós vamos para uma outra prova, gente. A prova que nós vamos ver agora foi uma prova para auditor fiscal do Tesouro Municipal, lá de Vitória, no Espírito Santo. Então, uma prova boa, CESP também, claro,
certo e errado. Vamos ler o texto? Vamos a ele. O Brasil tem se caracterizado por perenizar problemas para os quais não se encontram soluções ao longo de décadas. A população, com toda a pertinência, cobra do setor público providências capazes de mitigar suas angústias, como o baixo crescimento da economia, o desemprego e a insegurança. Criticar é legítimo, mas não basta. É preciso que a sociedade civil, coordenando esforços e ações de empresas, fundações, ONGs e entidades de classe, seja, ao lado dos poderes constituídos, agente cada vez mais atuante na promoção de transformações socioeconômicas positivas. Dois dos temas em que a nação patina há décadas: a situação da população carcerária, que se torna uma das causas do aumento da criminalidade, e a morosidade do poder judiciário, cuja relação de causa e efeito com graves e diversificados problemas, inclusive o da violência, prejudica pessoas físicas e jurídicas. Afinal, não há civilização, bem-estar e ambiente para negócios sem entendimento e justiça. Ellen Grace e Paulo Scaff, Folha de São Paulo, 18/3/2007. Muito bem, então, um texto interessante. Então, agora vamos ver as nossas questões. Gente, deixa eu explicar por que está 31 aí. Na verdade, na prova era número 1. Mas eu formei o nosso material a cada aula com uma sequência no número de questões. Para quê? Para que você tenha ideia de quantas questões estamos fazendo por aula, tá bom? Então, por exemplo, hoje nossa aula vai ter 45 questões. Por isso eu fui colocando direto a numeração, para ficar mais fácil. Então, vamos à primeira questão dessa prova. A questão diz assim: pelos sentidos do texto, a sociedade civil não deve ter responsabilidade sobre as transformações socioeconômicas que decorrem da ação de empresas, fundações, ONGs, entidades de classe e poderes constituídos. Gente, em algum momento do texto, o autor nos deixou passar essa ideia de que a sociedade civil não deve ter responsabilidade. Claro que não, né, gente? Erradíssima a primeira questão, no caso, é a número 31. Errada, muito errada. Muito bem. Segunda questão. Em tem-se, o se indica que o sujeito da oração é indeterminado. Em tem-se, o se indica que o sujeito da oração é indeterminado. E aí temos que voltar à primeira linha. Não tem como fazer sem voltar, gente. O Brasil tem se caracterizado. Gente, como é que eu vou dizer que esse se aqui está indeterminando alguma coisa se o sujeito está ao lado ali, o Brasil tem se caracterizado? Claro que o sujeito da minha oração é o Brasil, não é, gente? Então é óbvio que a número 32 está, o se indica sujeito, oração com sujeito indeterminado, absurdo. O sujeito é o Brasil. Se o sujeito é o Brasil, como é que eu vou dizer que esse se indica oração com sujeito indeterminado? É errada a 32. Muito bem. Terceira questão. Para o texto não se encontram soluções, a redação não são encontradas soluções, mantenha a correção gramatical do período. Vamos voltar ao texto e trocar. Não se encontram por não são encontradas. Vejam, o Brasil tem se caracterizado por perenizar problemas para os quais não se encontram soluções ao longo de décadas. Agora vamos trocar. O Brasil tem se caracterizado por perenizar problemas para os quais soluções não são encontradas ao longo de décadas. Não se encontram soluções, soluções não são encontradas. Gente, quando eu digo não se encontram soluções, isso aí é uma passiva sintética. Esse se aí é um PA. E aí eu troco por soluções não são encontradas ou não são encontradas soluções. Esta é a passiva analítica. O que a banca cobrou de você foi nada mais, nada menos que isso. A troca de uma passiva sintética por uma passiva analítica. Então, voltando à nossa questão,
ele está dizendo, para o trecho não se encontram soluções, a redação não são encontradas soluções, mantém a correção do período. Certa a 33, correta a questão 33. Muito bem, vamos à questão 34. A expressão mitigar suas angústias está sendo empregada no sentido de atenuar suas angústias? E, Augusto, eu fiquei numa dúvida porque eu não sabia direito o que significa mitigar. Pois é, gente, quando o aluno não sabe o significado de uma palavra, ele fica numa questão como essa, não sei o que é mitigar. Gente, é isso mesmo. Mitigar significa atenuar, suavizar, amenizar. Tá bem? Então, eu poderia trocar mitigar suas angústias por atenuar suas angústias, suavizar suas angústias. Poderia sim. 34, correta. Ok. Questão 35. Vamos a ela. O emprego da vírgula logo após economia e o emprego de vírgula logo após civilização tem a mesma justificativa gramatical, quer dizer, as duas vírgulas ali têm a mesma justificativa, a primeira está lá por uma razão e a outra está lá pela mesma razão, temos que voltar ao texto. Não dá para fazer sem voltar ao texto. Então, uma depois de economia e a outra depois de civilização. Vamos voltar. A primeira está no início do texto, vamos ver, ó, onde está a palavra economia. Aqui, gente, vê comigo. A população, vírgula, com toda a pertinência, vírgula, cobra do setor público providências capazes de mitigar suas angústias, vírgula, como o baixo crescimento da economia, vírgula, é essa vírgula, o desemprego e a insegurança. Gente, veja que ele está dizendo assim, para mitigar suas angústias. Agora ele vai dizer o quê? Como o baixo crescimento da economia, vírgula, como o desemprego e como a insegurança. Então, isso aqui não está enumerando os problemas? Sim, essa vírgula se justifica por isolar elementos de uma enumeração. Vamos ver se a outra, depois de civilização, também é. Onde está a civilização? Vamos achar aqui. Aqui está. Afinal, não há civilização, vírgula, bem-estar e ambiente. Isso aqui não é uma enumeração, gente? É. Então, esta vírgula também está isolando elementos de uma enumeração. Então, a questão diz assim para mim. A expressão... Não. O emprego de vírgula após economia e o emprego de vírgula após civilização tem a mesma justificativa gramatical, certa? Elas isolam elementos de uma enumeração. Vou até colocar aqui, ó. Isolam elementos de uma enumeração. Pronto. Isso aí, gente, hoje é uma característica das provas, né? Antigamente a banca só perguntava a você se a pontuação estava certa ou errada. Hoje ela cobra mais do que isso. Ela quer que você prove que sabe o porquê daquela vírgula ali. Ai, lê essa frase. Aí você lê. Essa frase está certa? Essa vírgula está certa? Ah, eu acho que está. Mas por quê? Ah, não sei não, Augusta, já está querendo muito. Pois é, a banca cobra de você a justificativa. Você não tem que saber só se aquela vírgula está certa ou errada. Você tem que saber por que ela está certa, ela está fazendo isso. Ou por que ela está errada, ela não poderia estar ali. Você tem que saber justificar. Muito bem? Então vamos em frente. Agora vem um outro texto. Em dezembro de 1991, a lei criou o Fundo de Apoio à Ciência e Tecnologia do município de Vitória, FACITEC, formado por recursos orçamentários da cidade. O fundo começou a operar em 1993, financiando projetos e bolsas de pesquisa, eventos, projetos de base tecnológica e a elaboração de teses. Em 11 anos de funcionamento, foram aplicados 4,6 milhões de reais em diversas ações e em 165 projetos de pesquisa. O FACITEC é gerido pelo Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, formado por 13 pessoas, representantes da Prefeitura, do Governo Estadual, da Câmara Municipal,
da comunidade científica, empresarial e dos trabalhadores. Apoia projetos voltados para ação social, desenvolvimento econômico e urbano, educação, meio ambiente, saúde pública, tecnologia da informação, transportes e infraestrutura urbana. Criada nos anos 50, a Universidade Federal do Espírito Santo é hoje a principal parceira da Prefeitura de Vitória. Entre os projetos bancados pelo Facitec estão desde uma pesquisa que levantou o perfil empreendedor da Grande Vitória a pesquisas socioambientais para a reurbanização de áreas degradadas. Estudos em infraestrutura urbana criaram novas soluções para a cidade, como o que desenvolveu um sistema eletrônico para ativar as lâmpadas da rede de iluminação pública. Na saúde, o município destaca o projeto Mônica, Monitoramento Cardiovascular, em que se quantificou o risco de a população de Vitória, na faixa de 25 a 64 anos, ter problemas cardiovasculares. Na área de tecnologia da informação, Vitória financiou várias pesquisas, entre elas uma de aplicação do Sistema de Informações Geográficas, SPRINGS, para mapear as áreas de risco em encostas do município. Muito bem. Com base no texto acima, julgue os itens que se seguem. Número 36. Sem prejuízo para a correção gramatical, a passagem "a pesquisas socioambientais" poderia ser substituída por "as pesquisas socioambientais". Vamos ver lá no texto esse trecho para sabermos se podemos? Vamos lá. Onde está esse "a pesquisas"? Espera aí, Augusta, para cá. Vamos procurar. É sempre assim, quando nós queremos, nós não achamos rapidamente. Aqui está. Entre os projetos bancados pelo Facitec, estão desde uma pesquisa que levantou o perfil empreendedor da Grande Vitória, a pesquisas socioambientais para a reurbanização de áreas degradadas. Então, gente, a pergunta é se eu posso trocar "a pesquisas" por "as pesquisas". E aí o "as" com acento grave. Gente, vejam, estão desde uma pesquisa que levantou o perfil empreendedor a pesquisas socioambientais. Quer dizer, desde papapá, 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 a papapá, papapá, papapá. Gente, ou eu coloco só o "a", como o texto usou, que é a preposição sozinha antes do substantivo pesquisas, ou eu coloco a preposição "a" mais o artigo definido "as", que eu queira usar antes da palavra pesquisas. Só que, quando juntamos a preposição "a" ao artigo "as", "a" mais "as", o acento grave é obrigatório, não é? Então, gente, eu poderia trocar esse "a" por este "as"? Sim, eu poderia, sem prejuízo, a banca está me dizendo na questão. Sem prejuízo para a correção gramatical, a passagem "a pesquisas socioambientais" poderia ser substituída por "as pesquisas socioambientais". Sim, eu poderia, sem prejuízo. Vejam bem, gente, eu vou até puxar uma tela branca para mostrar isso a vocês rapidamente. Vejam só. Quando eu escrevo assim, ó, deixa eu puxar a canetinha. Obedeço à lei. Quem obedece, obedece a. Antes da palavra lei eu uso o artigo "a", então "a" mais "a". Eu poderia dizer obedeço às leis, no plural. E aí quem obedece, obedece a. Este S aqui está me mostrando que eu usei o artigo "as" antes da palavra leis. A mais as, obedeço às leis. E eu poderia dizer ainda obedeço a leis. Agora, atenção. Quando eu digo obedeço a leis, leis está no plural. E eu não usei o artigo definido antes de leis. Tanto não usei que não existe o S aí me mostrando a presença desse artigo. O que eu tenho aí é tão somente a preposição a. E preposição sozinha não recebe acento. Então, veja,
aqui é obrigatório, aqui é obrigatório e aqui é proibido. Este a aqui é só preposição. Preposição sozinha não recebe acento, hein, gente? E aí, como a questão estava me perguntando se eu poderia trocar o a sem acento pelo as com acento, na verdade seria isso aqui que eu mostrei a vocês, ó. Trocar isto por isto. Poderia sim, então nossa questão está correta. Ok? Muito bem, no próximo bloco continuamos para fechar as nossas questões de hoje. Até já!